Depois de ver o primeiro vídeo, que fez com que refletíssemos sobre a noção do corpo, pautado pelas ciências naturais, mas também pelas ciências humanas, nós vamos discutir um pouquinho mais o conceito de itinerários terapêuticos. Para chegar nesse conceito, cabe fazer uma reflexão sobre algumas perspectivas teóricas que levam em conta a noção de representação social, depois a crítica dessa representação social, tentando ampliar uma abordagem da noção de pessoa, corpo, experiência, e por último, vamos enfatizar como se entende, então, a noção de itinerários terapêuticos. Então, trazendo uma perspectiva teórica da proposta de representações práticas, podemos partir do pensamento de Émile Durkheim, partindo da sociologia francesa, que pensava as representações sociais no âmbito de que a realidade ela não está em contato direto com a pessoa. A realidade ela é permeada sobre uma representação social que a pessoa tem dessa realidade. Então, é a partir daí que ele vai considerar as representações e práticas. Essas representações práticas, elas teriam uma perspectiva universal nas diferentes sociedades, uma vez que a sociedade ela teria, para Émile Durkheim, uma estrutura. Esse pensamento se junta à proposta da teoria de representações sociais do Sérgio Moscovici, que subsidiou os estudos na psicologia social e nas ciências sociais, para defender uma ideia de que os significados eles são construídos a partir da inserção do homem na cultura. Então, essas representações sociais, elas surgem a partir da mediação do homem no contexto da sociedade. Sendo assim, o indivíduo ele pensa a partir do compartilhamento de representações sociais, ou seja, não é algo do indivíduo, mas é algo do social. E as pessoas compartilham formas de pensar que são consideradas representações sociais. Como é que a gente olha isso para a saúde e doença? Então, nesse contexto, saúde e doença é colocada como se tivesse códigos culturais para entender a saúde e doença. Por que que, por exemplo, a pressão aumentou? Porque exagerou na alimentação, né? Então, como se fosse uma prática social de ter comido muito, exagerado, logo a pressão subiu. A pressão ficou alterada. Então, uma representação de uma ideia tentando explicar a situação de saúde e doença. Ou seja, essa relação entre a forma de classificar a compreensão de saúde e doença contempla aspectos sociais e compartilhamento de entendimento sobre o mundo. Mas veja, aqui ainda não se considera a perspectiva da experiência do indivíduo. É muito mais uma experiência da sociedade, né? Então, é uma experiência e uma representação do porquê algo ficou alterado em termos de saúde e doença. Mas então, alguns teóricos começam a criticar essa noção de representações e práticas e começam a pensar que saúde e doença não pode estar numa estrutura de significados em modelos fechados. Tudo bem, a pessoa teve a pressão alterada porque ela exagerou na alimentação, mas como é que é o modo de vida dessa pessoa? Uma vez que ela tenha exagerado nessa alimentação, basta para ela ter a pressão alta e ser considerada alguém que precisa conferir constantemente a sua pressão? Então, não necessariamente as representações que se tem da sociedade e do entendimento de saúde e doença corresponde às práticas específicas de cada pessoa. Então, bom, todo mundo pode exagerar a alimentação, nem todo mundo vai ter a pressão alterada. Então, aqui começa a se questionar um pouco mais esse modelo de representação social. Assim, cabe pensar em conceitos que superem essa dimensão clássica que considera, então, o corpo, uma representação e a realidade, né? Cabe trazer um entrecruzamento nesse sentido. Então, nessa segunda abordagem, Arthur Kleinman e Byron Wood, que são fundadoras da antropologia médica, já começam a trazer uma ideia de uma fenomenologia, de um pragmatismo, que enfatizava que o corpo e a cultura é uma síntese. Então, não há diferença entre o corpo e a cultura. O que o corpo vivencia é resultado dessa cultura.
Então, não é uma representação comum em todas as sociedades que o fato de ter comido mais vai resultar numa alteração de pressão. Não, mas que sociedade a gente está? Estou numa sociedade americana, eu estou numa sociedade hindu, eu estou numa sociedade brasileira, tudo isso vai fazer com que eu consiga compreender essa alteração de pressão, sendo a partir do exagero na alimentação ou não, né? Então começa a se questionar as representações que eram colocadas como compartilhadas e então, sendo assim, explicavam. E aí, Thomas Chalmers, ele começa, é um médico, né, que também estudou antropologia, ele começa a pensar a dimensão da experiência. E a experiência, ela é individual. A minha experiência de saúde e doença é diferente da sua experiência, ainda que a gente tenha uma mesma doença, por exemplo. Ele propõe, então, o conceito de corporeidade, que é considerando a experiência singular do indivíduo para pensar como ele percebe e sente a sua doença, né? E sendo isso uma perspectiva importante para o profissional de saúde levar em consideração. Então, ele vai pensar que o corpo não é um objeto, não é algo universal, né? Mas ele tem que ser estudado como um sujeito, ou seja, como algo que está imerso na cultura. Então, ele não é um corpo que é igual para todo mundo. Não, ele é um corpo que tem que ser estudado na sua singularidade. E como o indivíduo experiencia saúde e doença, é algo singular de cada pessoa, que leva em consideração a sua experiência. Então, aí ele já está criticando totalmente aquela ideia da representação social. Ou seja, não é que os indivíduos têm a mesma ideia do que acontece com ele no processo da doença. Não, cada pessoa tem ideias diferentes e percepções diferentes sobre o que acontece no seu corpo em cada doença. Juntando essa perspectiva, então, e essa problematização sobre a experiência e a fenomenologia, surge o conceito de itinerários terapêuticos, e esse conceito pensando muito mais em considerar também a fala e a explicação do paciente, do indivíduo, sobre como ele está fazendo para buscar tratamento da sua doença, por exemplo. Então, a noção de itinerários terapêuticos ela é estratégica para a gente pensar como que o nosso paciente percebe a sua doença e tem buscado os meios para poder lidar com ela, buscando a cura, né? Então, o conceito de itinerários terapêuticos visa compreender a singularidade, a provisoriedade e a ação criadora de sentido. Ela escolhe um tratamento que passa por diferentes tipos de conhecimento, então não necessariamente a pessoa, quando ela vai ao médico, porque o pé diabético está numa condição que demanda um tratamento específico da biomedicina, não necessariamente é o primeiro lugar onde ela vai buscar tratamento. Ela pode ter buscado tratamento na religião onde ela acredita que também aquilo e a sua fé possam curar a enfermidade que ela está tendo. Ela pode ter utilizado um medicamento caseiro, né? Como ter feito, enfim, banho de água quente para ver se o pé melhora, né? Ela pode também ter utilizado alguma crença e daí, enfim, benzido o pé para ver se o pé melhora. Então, quando ela chega de frente para o médico, de frente para o enfermeiro, de frente para o profissional de saúde, de frente para o agente comunitário, muitas vezes ali é a terceira, quarta, quinta questão que ela vai utilizar para pensar o seu tratamento. Então, o conceito de itinerários terapêuticos, ele considera todos esses atos que se desenrolam em diferentes níveis para buscar estratégias pensando o tratamento da enfermidade, né? Então, e não necessariamente isso é igual para todo mundo. O que o seu Antônio buscou para fazer no seu tratamento da obesidade pode ser diferente do que a dona Joana buscou. Então, tudo isso é uma especificidade levando em consideração a experiência de cada indivíduo. A partir desse conceito, nós podemos entender melhor como a doença ela se forma no contexto onde elas são colocadas, né? E como que esse contexto dá características próprias e especificidade para a experiência do paciente. Nossa, mas isso é muito complexo.
Bom, inicialmente é bastante complexo, mas vocês vão vendo que esse conceito nos ajuda a pensar formas de tratamento que consideram diferentes saberes e modelos de saúde do cuidado com a saúde e a doença. Os itinerários terapêuticos, eles dependem, então, de estratégias complexas, fundamentadas na elaboração de relações sociais e de práticas do modo como aquela pessoa está inserida na sociedade. Ou seja, se ela tem ali saberes caseiros que são considerados para serem utilizados caso haja alguma enfermidade, pode ser que ela tenha utilizado, né? Então, eu tenho uma benzedeira lá e, bom, quando eu estou com dor de cabeça, quando eu estou me sentindo mal, quando eu estou sentindo que eu não estou bem, eu busco aquele passe, aquela água benta, aquela conversa com uma benzedeira, para tentar ajudar, né, que o próprio corpo se restabeleça. Então, o itinerário terapêutico é quando a pessoa vai compreender esses itinerários enquanto agenciamentos terapêuticos. Nesse sentido, então, quando a gente vai construir então, o itinerário terapêutico do paciente, eu vou me dedicar unicamente à história dele. Então, eu vou compreender qual foi a primeira coisa que a pessoa fez quando sentiu que estava com aquela dor, ou sentiu que a pressão estava descompensada, ou entendeu que estava num processo de obesidade, com aquela doença crônica, né? Então, ali eu trouxe um exemplo de Pereira Sá e Miranda, e ali elas vão seguindo o que foi que o paciente fez, né? Então, está enumerado cada um dos processos, né? Então, teve a crise, depois buscou a igreja, passou pela casa, uma nova crise, foi buscar o hospital geral, depois, junto com a mãe, buscou o centro de saúde, uma nova crise na praia, depois contactou amigos, até que se mudou de cidade, e lá tinha uma outra conformidade de serviços de saúde, né? Então, passou na casa da prima, depois no hospital geral, voltou para casa. Então, assim, toda essa complexidade do entendimento pelo qual o paciente buscou formas de tratamento para a sua enfermidade está colocado no conceito de itinerários terapêuticos. Vejam, inclusive, que ali nesse exemplo tem ali os anos, né? Então, 3 anos buscando pelo tratamento da enfermidade. Então, tudo isso a gente pode construir uma representação gráfica que nos faça entender melhor as opções que o paciente buscou para tratar a sua enfermidade, né? Então, talvez quando ele foi para o posto de saúde, para um hospital geral, não foi a primeira vez que ele estava ali buscando solucionar aquela enfermidade. E quando o profissional de saúde se preocupa em construir os caminhos pelos quais essa pessoa passou para buscar um tratamento para a sua enfermidade, o profissional de saúde consegue perceber melhor como que está colocado uma série de fatores na vida daquela pessoa, né? E os tratamentos já tentados para poder fazer com que aquela enfermidade tenha um processo de tratamento ou de cura. Então, a proposta que a gente tem é que vocês também trabalhem nessa perspectiva dos itinerários terapêuticos e possam construir uma representação gráfica para compreender melhor os itinerários que o paciente passou. Veja, então a gente deixou de lado aquela noção de representação social, né, do que a pessoa acha e entende da sua doença a partir do compartilhamento de ideias, para pensar a experiência do indivíduo e como ele buscou tratamento, enfim, cuidar da questão da saúde dele. Então, complexificando muito mais a relação com saúde e doença. Aqui nós estamos utilizando a antropologia para pensar também como enfocar achados e limites da antropologia para incorporar na área da saúde, né? Então, a atuação entre disciplinas diferentes podem complexificar a nossa compreensão de saúde, doença, práticas de cura nas diferentes sociedades e potencializa as formas de cuidado existentes a partir dos itinerários dos próprios pacientes. Então, o conceito de itinerários terapêuticos, ele vai fazer com que a gente esteja mais atento pelo percurso traçado
pelo indivíduo a partir da enfermidade que ele tem, buscando solucionar o problema que ele tem a partir dos recursos que ele tem disponível. Deixo as referências para vocês e no próximo vídeo nós vamos aprender a aplicar para vocês também conseguirem criar essa representação gráfica de itinerários terapêuticos. Obrigada.